Olá, bem-vindo ao meu canal. Continuando a série de desenhos dos meus antigos personagens de RPG, hoje eu resolvi desenhar o meu personagem mais recente, Olivia Pawtucket. Olivia é um personagem de Chamado de Cthulhu, um RPG de horror baseado na obra de H.P. Lovecraft, que é até hoje considerado um dos maiores escritores do gênero de horror do século XX. Mesmo que a maior parte da obra de Lovecraft tenha sido escrita entre as décadas de 1920 e 1930, até hoje os seus escritos de horror cósmico influenciam a literatura, o cinema e a cultura pop. Isso pode ser observado em uma série de filmes lançados recentemente com a temática do horror cósmico ou horror inexplicável. Uma das criações mais famosas de Lovecraft é o Mitos de Cthulhu. Os mitos são uma série de escritos do autor que têm em comum diversas divindades e túmulos profanos, e se passa no mesmo universo. Os mitos são tão importantes e fizeram tanto sucesso que influenciaram uma série de escritores desde a época do próprio Lovecraft até os tempos atuais, e histórias dentro dos mitos continuam sendo escritas até hoje. É um pouco difícil explicar o que é o horror cósmico para alguém que não conhece nada da obra de Lovecraft. O horror cósmico é aquele horror inatingível, aquele horror imensurável, que nem ele fala, em proporções não euclidianas, algo que a nossa percepção humana não consegue nem sequer conceber, quanto mais explicar. É um horror tão grande que a gente não consegue sequer interpretar ele em uma forma racional. Então mesmo o próprio Cthulhu, que talvez seja a divindade mais famosa dentro dos mitos, não tem uma forma muito definida. Ele tem aquela forma muito popularizada dentro da cultura pop, mas aquela não é realmente a forma dele, aquilo é como nós percebemos ele. E você tem conceitos tão abstratos como também a própria cor que caiu do espaço, por exemplo, que é um mal que a forma dela é tão alienígena e tão impossível para nosso cérebro interpretar que a gente simplesmente percebe ela como uma cor que não tem explicação. Então eu acredito que para jogar Call of Cthulhu, o RPG, você tem que pelo menos entender alguns conceitos, e se você principalmente vai ser o narrador, aquele que vai guiar a história, eu recomendo fortemente que você leia algumas das obras do Lovecraft, pelo menos o Chamado de Cthulhu, a obra que dá nome ao RPG. Os personagens que você cria dentro dessa temática, eles não têm nenhum superpoder, eles não têm nenhuma habilidade especial, eles não são seres sobrenaturais, eles são pessoas normais, só que eles têm algumas características que diferem ele do restante da população. Primeiro, é uma curiosidade acima do normal. Uma curiosidade tão grande que às vezes eles colocam a própria vida e a própria sanidade em risco para descobrir o que está acontecendo. E como eles vão atrás disso com conhecimentos que nenhum ser humano deveria ter. E a principal função deles é que, conhecendo esses horrores, conhecendo esses mitos, conhecendo esses cultos profanos que tentam trazer esses horrores de volta para a nossa realidade, eles se opõem a isso. E todo o esforço que eles fazem é na tentativa de que esses horrores não invadam a nossa realidade. Como a maioria dos RPGs, Chamado de Cthulhu é um jogo colaborativo. Não existe perdedor nem vencedor, e o seu antagonista normalmente é alguma coisa, um perigo relacionado à história, ao cenário, e não ao outro jogador que está jogando na mesa com você. A ideia toda é que você se une a outras pessoas na tentativa de impedir que os horrores do mitos invadam a realidade. Então vocês acabam tendo, mesmo que vocês não tenham coisas em comum, vocês acabam tendo pelo menos um objetivo em comum, além da curiosidade mórbida e do conhecimento profano. E Chamado de Cthulhu, mais do que outros cenários até, é um cenário extremamente mortal. Vocês são seres humanos normais, né, sem nenhum poder, sem nenhuma habilidade sobrenatural. Você, como tudo pode te matar ou pelo menos tirar a sua sanidade, o que já é bastante ruim. Então todos os perigos são reais. Se você leva um tiro, você vai morrer. Se você vê uma coisa que você não consegue interpretar, você vai ficar maluco. E é muito, muito, muito fácil perder personagem nesse jogo. Não é um cenário para aqueles que se apegam demais ao seu personagem, porque você normalmente, o seu personagem, ele sai de cena por dois motivos: ou ele morreu, ou ele ficou maluco. E aí você perde o personagem, tem que fazer outro e jogar com outro personagem.
Então não é um jogo para quem se apega ao seu personagem com muita paixão, assim. Você tem que saber que ele está correndo sérios riscos e que é muito fácil ele ser perdido nesse processo. A campanha que a gente está jogando atualmente, na verdade, é uma história pronta, chamada Máscaras de Nyarlathotep, que vem um box super bonito, cheio de props e mapas e coisas legais para você jogar com o grupo. Que então o Thiago, que é o nosso mestre, né, ele fez algumas adaptações, mas o cenário, de maneira geral, é esse que a gente está jogando. E nessa história, né, um grupo de investigadores baseado em Nova York, nos anos 1920, né, acaba tendo contato com um culto estranho, né, a uma entidade desconhecida, uma divindade desconhecida, e aquela sua necessidade doentia de procurar a verdade e achar as respostas leva eles a viajar o mundo atrás dessas respostas e acabam se deparando com coisas incompreensíveis e que põem a vida deles em risco. Claro. Então a ideia é essa, né? Eles viajam o mundo atrás de evidências sobre esse culto e essa divindade estranha, que o nome já dá um spoiler, né? Relacionado a Nyarlathotep. Foi mantido, apesar de nós não morarmos nos Estados Unidos, nós morarmos no Brasil, a gente manteve as locações originais, inclusive a cidade de origem dos personagens, que é Nova York. Então, o meu personagem, Olivia Pawtucket. Primeiro eu queria falar assim, por que Olivia Pawtucket? Que nome é esse, né? Que estranho. Então eu queria falar de onde que veio o nome desse personagem, que é uma história que eu gosto. A cada 2 anos, na cidade de Providence, que é a cidade onde nasceu e viveu Lovecraft, né, acontece um evento chamado Necronomicon. É tipo uma né, uma convenção, sobre literatura fantástica, horror cósmico e a obra do H.P. Lovecraft. Nós descobrimos a existência desse evento em 2017, logo depois que aconteceu o evento em 2017. Acontece a cada 2 anos, em anos ímpares. E a gente descobriu, e eu e o Thiago ficamos, nossa, que legal, e assim, eles nunca tem assim, a confirmação de que daqui a 2 anos vai ter outro de novo. Então a gente ficou esperando a confirmação. Quando foi confirmada a Necronomicon Providence em 2019, nós planejamos todas as nossas férias em volta desse evento. E aí a gente aproveitou e viajou pela Nova Inglaterra. Conhecemos os faróis da Nova Inglaterra, conhecemos Boston, conhecemos algumas cidades e fomos ao Necronomicon. E é muito, muito legal para quem gosta, né, do gênero de horror cósmico, para quem gosta de literatura, para quem gosta do escritor do Lovecraft e de todas as coisas relacionadas à obra dele. A feirinha, que, né, tem produtos, tipo, 1000 coisas relacionadas ao Lovecraft, a Call of Cthulhu e tudo que você pode imaginar. E a coisa mais legal que a gente fez, que foi uma walking tour, né, uma tour caminhando, que a gente visitou junto com um guia, que é uma das pessoas da sociedade, né, de estudos sobre o H.P. Lovecraft, que organiza o evento, que passa por diversos pontos na cidade de Providence relacionados ao Lovecraft, a vida dele, a obra dele, e conta histórias, e é muito interessante, muito divertido, foi uma das melhores coisas que a gente fez na viagem inteira. E daí, de onde veio o nome? Um dia a gente estava passando, quando a gente estava indo a Boston, a gente saiu de Salem e foi a Boston, e a gente passou pela cidade chamada Pawtucket. E eu disse, nossa, se a gente for jogar Chamado de Cthulhu de novo, eu vou fazer um personagem que vai ter esse sobrenome, Pawtucket. E dito e feito, né? No final do ano passado, quando a gente resolveu voltar a jogar Chamado de Cthulhu, eu fiz um personagem, chamei ela então de Olivia Pawtucket. Então é daí que vem o nome. Então, além de tudo, o nome me traz ótimas lembranças dessa viagem muito especial, que foi a viagem que a gente fez à Nova Inglaterra em 2019. Então, a personagem, a Olivia, ela é uma escritora. Ela, na verdade, ela é uma pseudo-escritora. Ela não ganha muito dinheiro com isso, ela não tem muitos recursos. Ela escreve ficção histórica, mas ela achou uma mecenas. E a mecenas é o outro personagem do grupo, o personagem da Rayana, que é uma nobre com muito dinheiro, que adotou o meu personagem, o personagem do Daniel, que é um ex-militar, para fazer as coisas para ela. Então ela é mecenas do meu personagem, e ela que paga pelas viagens, por todas as despesas e por todas as necessidades da Olivia. Então a Olivia, na verdade, antes disso, ela morava num quartinho minúsculo no Hell's Kitchen em Nova York. Ela era pobretona, tentando ganhar um dinheirinho ali com as historinhas dela, né? Mas quando ela conheceu esse outro personagem que adotou ela como mecenas, ela começou realmente a escrever. E apesar dos livros dela não serem assim tão bons, ela pelo menos tem muitas histórias de viagem para contar.
Ela não nasceu em Nova York, na verdade ela nasceu em Delaware, numa fazenda, que até hoje a irmã dela mora lá, mas ela se mudou para Nova York muito jovem, exatamente para perseguir a carreira de escritora, que era o grande sonho dela. Ela já teve algum contato com o mitos, afinal ela lê muito, ela é um rato de biblioteca, ela é especialista em usar bibliotecas e fazer pesquisas literárias e tudo mais, até por causa da profissão que ela escolheu. E, por acidente, ela já teve algum contato com o mitos nessa literatura que ela lê. E é claro que ao longo que a aventura vai se desenvolvendo, ela vai tendo cada vez mais contato com coisas, histórias relacionadas ao mitos, e isso vai, diminuindo a sanidade e aumentando o conhecimento em mitos de cultura. Em termos de aparência, a Olivia ela é um mignon, ela é bem pequenininha assim, ela não é muito forte, ela é magrinha, pequenininha, baixinha, mas ela é muito resistente, ela nunca fica doente, ela não fica enjoada em navio, ela nunca fica doente, nunca pega nada, então assim, ao menos ela é bem resistente, até por causa da vida dela na fazenda, que fez ela ficar resistente. Ela tem cabelos castanhos, que ela usa num corte Chanel ondulado, que estava muito na moda nos anos 20, olhos castanhos. Então eu desenhei esse personagem com uma roupa de campo, eu diria assim, uma roupa de usar quando ela tá fazendo as viagens junto com o grupo, pesquisando sobre um culto profano que eles descobriram, né? Então é uma roupa simples que eu desenhei, e a lanterna, vocês podem perguntar, eu pesquisei lanternas, a bateria, como aquela que está na mão dela, já existiam nos anos 20, então não venham me incomodar por causa disso. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do desenho e do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de arte e de personagens de RPG. Até mais!